sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos com concursos públicos com a disciplina mais bonita do mundo, que é o português. Pois é, você viu, teremos o concurso para a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul. Você já leu o edital? Você sabe o que vamos ter na prova de português? Você conhece a banca que vai preparar? Você quer fazer algumas questões da banca para que você possa conhecê-la melhor? Então, fique comigo aqui. Vamos lá. Bem, a banca será o Instituto AOCP. São 69 vagas mais cadastro de reserva. Então, é muito importante você passar nesse concurso, porque há uma grande possibilidade de ser chamado, não é? Níveis fundamental, médio e superior. O salário inicial, ele pode ir de 1.800 até 5.400, certo? Então, muita atenção quanto a isso. Vale a pena repetir: remuneração inicial. E você viu aqui cargos nível fundamental, médio e superior. Vaga para todo mundo. Inscrições de 1º de setembro até 16 de outubro e a data provável da prova, 3 de dezembro, certo? Bem, eles vão pedir na parte de língua portuguesa. Não muda muito do ensino médio para o ensino superior, não é? Às vezes eles trocam umas palavrinhas de posição, mas no geral é a mesma coisa. E o ensino fundamental, é claro que os textos são bem mais leves, as questões são bem mais leves, há pontos aqui que não são cobrados, não é? Mas vamos lá a esse programa aqui de nível superior. Então, nós temos aqui texto, será cobrado a compreensão e a interpretação, ou seja, o entendimento daquilo que está escrito, e também a parte da interpretação, que é a leitura daquilo que está implícito no texto, os pressupostos, os subentendidos. Dentro dessa parte de texto, a tipologia textual. Esse texto é narrativo, descritivo, esse texto é expositivo, esse texto é argumentativo, ou será um texto injuntivo? Nunca ouviu falar nesse? Pois é, o injuntivo é o mesmo que instrucional, é aquele que dá uma instrução para você. Ficou mais fácil agora, né? Pois é. Gêneros. Você sabe a diferença de um conto para uma crônica? Você sabe, por exemplo, a diferença de uma notícia para uma reportagem? Temos que conhecer isso. Como também a questão das figuras de linguagem, a diferença de uma metáfora para uma metonímia, para uma comparação. Você sabe o que é uma catacrese? Temos que conhecer as figuras, o Instituto AOCP gosta de cobrar esse tipo de coisa. Significação de palavras e expressões, ou seja, a semântica, que é aquela que é responsável pelo sentido. Todas as vezes que você ouvir a palavra semântica, semântico, semanticamente, isso quer dizer uma referência ao sentido. E é por isso que você também trabalha aqui a questão de sinônimo e antônimo. Lembrando que sinônimo não são palavras de sentidos iguais, mas semelhantes. Quando são iguais, nós chamamos de paráfrase. Veja que temos a ortografia e não é só saber se a palavra se escreve com G ou J. Você tem que saber, por exemplo, o emprego do porquê. Você tem que saber, por exemplo, o A com H e o A sem H. Você tem que saber aqui dentro os parônimos e os homônimos. Então, você deve conhecer quando eu uso ratificar e retificar, infringir e infligir. Quando eu uso mal com U e mal com L, certo? E o emprego do hífen. E o emprego do hífen, claro, considerando o novo acordo ortográfico, assim como a acentuação gráfica, que também aparece em relação ao novo acordo ortográfico. Você já sabe? Pois é, temos que estudar isso. Já voltamos aqui em crase, porque aqui fala de morfologia, ou seja, o estudo das classes de palavras,
São 10. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não é apenas você identificar a classe. Você tem que saber o emprego dessas classes. É por isso que aparece, por exemplo, aqui, ó, emprego de tempos e modos verbais, tá? Ou seja, esse verbo ele está no pretérito perfeito ou imperfeito? Será que esse modo que aparece é o indicativo, o subjuntivo ou é o imperativo? Quando a gente fala de pronomes, por exemplo, a que esses pronomes se referem, por exemplo? Eu uso este, o esse ou aquele. Isso muda o sentido quando eu faço a substituição, certo? Também aqui dentro, a questão da colocação pronominal. O pronome deve ficar antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo? Próclise, mesóclise, ênclise, tá? Quando eu utilizo isso daí? Outra coisa importante para você saber, e aqui aparece falando dos conectores, por exemplo, o emprego das conjunções, das preposições. Claro, isso daí aparece muito nesses estudos aqui, ó, de mecanismos tanto de coesão quanto de coerência textuais, certo? Veja que nós temos aqui dentro também esse estudo relacionado à sintaxe. Quando fala em sintaxe, nós não estamos falando apenas do período simples. O período simples, ele vai dar para mim o sujeito, o predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, né? Você sabe a diferença de objeto indireto, complemento nominal e adjunta de nominal? E aposto evocativo, você sabe? Pois é, tem que bater o olho e saber isso, não é? Mas também aparecem aqui dentro as questões relacionadas a período composto. Você sabe quando eu tenho, por exemplo, uma oração subordinada adjetivo, uma oração subordinada substantivo, oração subordinada adverbial? Você sabia que cada uma tem uma característica que você vai aprender e vai bater o olho e vai saber a diferença? Pois é, tem que ser assim, não pode ficar complicando. Por quê? A partir desses estudos, claro, a gente tem o estudo da pontuação, por exemplo, a questão do emprego da vírgula. Nós temos questões relacionadas à concordância, à regência, à crase, que nós falamos lá em cima. Na verdade, o que você tem aqui é um programa completo de português. Veja que até variação linguística. Será que existem marcas de oralidade dentro do seu texto? Você sabe o que é marca de oralidade? Então, são termos que sempre aparecem, né, nas provas de português dos concursos públicos. Temos que aprender isso para que a gente tenha uma segurança. Não adianta eu ficar pegando uma apostila e ler, ou pegar gramática e ler. A gente tem que aplicar isso daí e estudar de acordo com a banca para ganhar tempo. Não é verdade? Afinal de contas, a sua prova não é só de português. Bem, por essa razão, eu criei o curso de português em questões comentadas do Instituto AOCP. Como isso funciona? Bem, você tem lá uma prova de português da banca Instituto AOCP, você vai fazer essa prova, você vai corrigir essa prova e depois que você corrigir esta prova, você vai assistir ao meu vídeo. Lá no meu vídeo, eu pego a primeira questão, começo a explicar para você lá no enunciado, inclusive com termos que você possa não conhecer. Então, vem lá o termo intertextualidade. Eu vou explicar para você esse termo. Vou falar para você tomar cuidado com alguma coisa que vem aí que possa ser uma pegadinha. E, em seguida, eu resolvo a questão. Sim, eu vou trabalhar todas as letras da questão. Então, eu vou explicar por que o A que está certo e não o B, como todo mundo acha. E também vou explicar por que não é C, por que não é D e por que não é E. E detalhe, vamos supor que esta questão envolva a diferença de objeto indireto para adjunto adnominal
e complemento nominal. Pois é, eu vou explicar isso daqui para você de uma maneira certeira, para você bater o olho e entender. Não é ficar dando volta, não. É indo direto ao ponto. E aí você vai fazer a anotação da explicação que eu fiz. Ótimo! Passamos para a segunda questão e faremos o mesmo processo. Terminamos de fazer essa prova aí com 10 questões. Você vai olhar. Ainda há alguma dúvida? Se houver, mande para mim a sua pergunta e eu responderei particularmente para você. Bom, não é? Pois é como se eu estivesse aí do seu lado explicando para você. E o bom é que por ser em vídeo, você pode pausar, você pode voltar, né? Quantas vezes você quiser, certo? Fizemos isso, passamos para a prova número 2. Depois, para a prova número 3, eu vou fazer com você 100 questões da banca Instituto AOCP, explicando desde o enunciado até pontos da matéria. Eu tenho lá uma questão que envolve a diferença de texto argumentativo para texto expositivo, então eu vou explicar isso para você. Essa questão envolve orações, a diferença de oração subordinada substantiva para oração subordinada adjetiva, então eu faço a explicação para você. Bom, não é? Pois é, e olha, nós aqui no Paulo França Concursos, nós pensamos muito em você. Veja, também tem o curso de informática do Paulo França e a dobradinha português e informática, as duas disciplinas que derrubam as pessoas no concurso público, não é? E olha, Paulo França é fera, certo? Bem, não conhece a banca? Então vamos conhecer a banca agora. Eu selecionei aqui 2 questões. A primeira, veja aqui, Instituto AOCP 2023, Ministério Público também, e nós temos aqui analista, uma prova para contabilidade, a área de contabilidade. Então vamos ver o que aparece aqui. Sobre o inserto, quer dizer, sobre esse fragmento aqui retirado do texto, entre encontrar o sentido da vida ou vivê-la, sugiro investir na poesia. Veja que o fragmento é esse, por isso ele está entre aspas. Isso foi retirado lá de um texto. Assinale a alternativa incorreta. Sempre destaque o que você está procurando. Se é correto, se é incorreto, se é facultativo, se é exceto, porque a banca cada hora pede que você analise algo diferente. Então, se você não destaca, você pode se perder. Então, vamos ao que está sendo pedido. A substituição do artigo definido o, tá aqui, pelo indefinido modifica o sentido ou causaria uma alteração semântica, como a banca também fala. Claro que sim. Artigo definido é o o e as suas variações, o, a, os, as. E o artigo indefinido é o e as variações, uma, uns, umas. Qual a diferença do definido para o indefinido? Se eu falo para você, o rapaz esteve aqui, é porque esse rapaz é definido, eu sei quem é, você sabe quem é. Agora, se eu falo, um rapaz esteve aqui, você não sabe quem é, eu não sei quem é, ele é indefinido. Bem, se aqui está dizendo encontrar o sentido, é porque é um sentido definido, é como se fosse um único sentido, um sentido específico. Se eu passar para um sentido, seria um sentido qualquer. Isso muda o sentido? Claro que muda o sentido. Então, aqui está dizendo que a substituição modificaria o sentido. Então, está correto. Letra B. A conjunção ou, veja, ou é conjunção, é aquele termo usado para ligar orações. Realmente,
entre encontrar o sentido da vida, isso tem o encontrar que é o verbo, isso é uma oração, ou vivê-la, viver é um verbo, então isso é uma oração. Então a palavra que liga as orações, isso aqui, nesse contexto aqui pra gente, isso então é uma conjunção. O que acontece? Está dizendo, a conjunção ou coordena duas orações, é verdade? Sim. Ou está na lista das conjunções coordenativas. Você sabia que eu também trabalho com alguns PDFs? Pois é, eu tenho lá um PDF de conjunção que apresenta para você lá em uma página, coisa rápida, pequenininha, as conjunções e as suas classificações. Pois é, então o que acontece? Você vai estudar lá quais são as conjunções coordenativas, quais são as conjunções subordinativas. Essa sim, ela liga duas orações coordenadas. Encontrar o sentido da vida e viver a vida, todas as duas orações têm sentido, elas se coordenam apenas. E veicula, quer dizer, dá a esta oração um sentido de alternativa. Sim, há duas alternativas. Quais? Ou encontrar o sentido da vida ou viver a vida. Porque se você ficar procurando o sentido da vida, você esquece de viver, né? Agora, se você vive, você também não está nem aí para o sentido da vida. Então, realmente, isso está correto. Veja que eles poderiam, por exemplo, colocar assim, a conjunção ou subordina uma oração à outra, pronto, já estaria errado, porque isso é conjunção coordenativa. Olha lá o PDF que a gente passa, certo? As aspas no artigo são utilizadas para ressaltar esse item. Sim, veja que esse o aqui, ó, isso aparece entre aspas. Por que eu posso usar aspas? Pode ser porque eu retirei de um texto, você está vendo que eu retirei isso aqui, coloquei aqui entre aspas. Pode ser porque eu estou reproduzindo a fala de alguém. Pode ser por ironia. Nossa, ela é tão linda. Aí eu coloco aspas nisso aí, não é? Mas aqui não, isso está acontecendo para poder ressaltar, para chamar a atenção de que é o sentido específico. Então está correto. Cecê, por que aqui a aspa só tem um tracinho? Pois é, o que acontece é o seguinte, quando você usa aspas dentro de aspas, você está vendo que aqui tem aspas, aqui tem aspas. Então aqui, ó, eu estou usando aspas dentro de algo que já tem aspas. Então a gente usa aspas simples. Agora, se fosse lá dentro do texto, agora seriam aspas duplas, porque não estaria mais dentro de aspas, certo? Mas isso daí não está sendo cobrado na questão. Mas tudo que você puder aprender, você vai aprender, né? Assim que aparecer o item. A palavra vida é retomada por um pronome pessoal átono. Sim, olha lá. Entre encontrar o sentido da vida ou vivê-la, viver quem? A vida. Então, esse pronome átono, a, quer dizer, igual eu falo, matou a, quer dizer, matou ela, é viver ela. Ela quem? A vida. Mas por que está lá? Quando o verbo terminar em R, em S ou em Z, por exemplo, viver, e eu tiver que usar o O, A, os As, eu vou cortar, olhar a acentuação e transformar em lá. Vivê-lo, vivê-la, vivê-los, vivê-la. Comprar o carro, comprá-lo, certo? Então, sim, isso está correto. Claro, a resposta terá que ser letra E. Mas veja a letra E. Para a autora, investir na poesia é uma opção equivalente a encontrar o sentido da vida. Não. Veja que lá apresenta duas sugestões. Você fica aí. O que é mais importante? Encontrar o sentido da vida ou viver a vida? O que a autora sugere? Eu sugiro investir na poesia. Quer dizer, ela passa mais uma alternativa. Investir na poesia não é nem encontrar o sentido da vida, nem viver a vida. É uma outra alternativa. Por isso, não é equivalente.
Viu quanta coisa você aprendeu nessa questão? Olha a próxima. A próxima questão que temos aqui é do mesmo concurso, uma questão aí, ó, bem fresquinha, 2023. Assinale a alternativa que indica corretamente. Viu o que eu te falei? A outra era incorreta, agora já é correta. A relação sintático-semântica. Quando a gente fala de sintático, a gente está falando de sintaxe. Então, a gente fala das funções sintáticas, né? Questão de objeto direto, sujeito e também da questão da classificação de orações. E semântica é sentido. Então, o que na verdade, essa questão está cobrando? Quer saber o seguinte, será que a relação de sentido que existe entre as orações da letra A seria uma relação de consequência? Será que na letra B seria de concessão? Será que na letra C é de tempo? Será que na letra D é de adição? Será que na letra E é de adição? Olha, de novo, uma questão envolvendo o meu PDF de conjunção, tá? Viu? Eu só vou te dar PDF daquilo que é essencial para o seu concurso, certo? Então, veja o primeiro. Eu quero correto. Não apenas porque o isolamento mina nossas forças, mas esse mas aqui, ele aparece na lista das conjunções adversativas, que indicam o quê? Que indicam que as orações elas são adversas, quer dizer, opostas, antagônicas, contrárias. Tudo isso é nome que pode aparecer aí. Adversidade, oposição, antagonismo, contrariedade, contraste, mas consequência não. Consequência é quando algo advém do outro, e aqui não é o caso, é uma relação de adversidade. Então essa está errada. Na letra B, o encontro com o outro pode confirmar nossas péssimas expectativas, mas também pode nos surpreender. Cuidado, concessão é o embora, ainda que, mesmo que. Ele comprou a roupa nova, embora não tivesse intenção de usá-la. Isso é uma concessão. Mas, quando está seguido de também, é igual a e. Anota essa dica aí que ela é de ouro, tá? Então, quando eu uso aqui, né, o encontro com o outro pode confirmar nossas péssimas expectativas, aí eu estou dizendo e pode nos surpreender. Então, a relação, quando é o mas também, é de adição, não de concessão. Na letra C, quando o outro nos deixa, nos expõe a um dos maiores entraves de qualquer relação. Então, como, não importa a ordem da oração. Veja que aparece aqui esse quando, quer dizer, quando você passar no concurso da Defensoria Pública, isso me dá uma ideia de quê? De tempo. Sim, quando você passar, logo que passar, assim que passar, realmente é quando, né, nós estamos mais expostos a entraves numa relação. Então, resposta letra C, o quando ele está indicando o tempo. Agora, na letra D, se a intenção for dar conta da experiência da vida, apoiado na capacidade de atribuir-lhe melhor sentido, melhor enfiar a viola no saco. Está dizendo que esse se aqui, ó, indica a adição. Não, a adição é o e, o além de, o mas também. O se, neste caso, ele equivale a caso. Caso a intenção seja essa, contanto que a intenção seja essa, então a relação aí não é de adição, é de condição. Tá lá, ó, no nosso PDF. Claro, o se não significa só condição. Se eu falar para você assim, se eu falo para você numa outra palavra, por exemplo, no caso do caso, se eu falo para você assim, caso ele vá,
eu irei. Tudo bem, é uma ideia de conjunção, é uma ideia de condição, conjunção condicional, mas nem sempre é aquilo que está escrito e registrado lá no PDF da Academia Brasileira de Letras, da nomenclatura gramatical brasileira. Não! Por exemplo, a palavra como, ela pode indicar conformidade, agiu conforme eu mandei, agiu como eu mandei. Eu posso colocar, por exemplo, agiu como eu agiria, é uma comparação. Eu posso falar como choveu, adiei a partida, quer dizer, já que choveu, porque choveu, isso é uma relação de causa. Então você só aprende isso dentro do exercício. Por isso que é tão importante a gente exercitar. Olha só, na letra E diz assim: vida sem sofrimento não tem, mas há formas piores e melhores de encará-lo. Isso não é adição. A gente já viu que o mas, ele indica o quê? Adversidade, oposição, antagonismo, contrariedade. Se fosse mas também, aí sim seria adição. Viu quanta coisa você aprendeu em 2 questões? Imagine 100. É assim que a gente estuda para concurso público. E só consegue fazer isso quem tem experiência no que faz, tá? Então, olha, se você quer estudar português de uma maneira bem direcionada para a sua banca, para o seu concurso, se você quer estudar informática com a fera da informática, se você quer estudar com nós dois, né? Lembre-se, aqui no Paulo França Concursos, você consegue muita qualidade por um precinho muito humano. Pode ter certeza disso. Entre em contato aí no nosso WhatsApp e você vai ver como você vai sair na frente e bem na frente do seu concorrente, certo? Aguardo você para nós estudarmos juntos. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.